Para desenvolvermos uma gestão organizacional de excelência, quais são os 9 pontos que os líderes precisam saber? Vem comigo na reflexão de hoje. Quanto mais aumenta o nível de complexidade no mundo, dentro das organizações, naturalmente os líderes precisarão desenvolver novas habilidades, ter mais conhecimentos, ter acesso a novas ferramentas, de modo a otimizar o máximo possível o conhecimento, as habilidades, o tempo, a energia, a atenção e os relacionamentos de todos dentro da organização. Mas como fazer isso, né? Quais são as habilidades essenciais, os conhecimentos necessários que um líder precisa para conseguir ter uma ótima otimização junto da sua equipe e na sua organização? Bom, o primeiro ponto importante é saber ler contextos. Porque isso significa ter uma visão sistêmica, entender o que está acontecendo no cenário político, econômico, social, ecológico, ao mesmo tempo entender o que está acontecendo dentro da organização, né? Na área de marketing, na área de RH, na área administrativa, financeira, na área de supply, ou seja, na área de produção, entender o que está acontecendo naquele contexto, entender o que está acontecendo no mercado, se o mercado está expandindo, contraindo. Então, ter uma visão sistêmica é estar considerando o tempo inteiro todos os elementos que estão ali influenciando de alguma forma a organização. E saber ler esses contextos e identificando as informações relevantes é uma coisa fundamental. Isso é uma habilidade, precisa ser treinada. A pessoa não nasce com isso, ela precisa aprender a ler contextos. Agora, isso é aprendível, ou seja, é possível que você desenvolva essa capacidade. O segundo ponto é assumir o protagonismo. Ou seja, o líder precisa saber desenvolver essa capacidade de, é comigo, deixa que eu vou resolver esse negócio. Muitas vezes eu chego nas empresas, as pessoas, Gilberto, aqui é muito difícil, porque as outras áreas, porque a diretoria, porque a presidência. Se a pessoa já começa nessa vitimização, sempre colocando que aqui é difícil, aqui não vai funcionar, porque as outras áreas, ela não diz o seguinte, não, é comigo, com a minha equipe, na minha área vai rodar, eu vou fazer acontecer. Então é muito importante saber estimular o protagonismo em si e estimular o protagonismo nas pessoas. Mas como é que eu estimulo nas pessoas, Gilberto? Primeiro sendo um exemplo. Ou seja, eu preciso, quando as pessoas olharem para mim, elas vão perceber que eu assumo a responsabilidade. Então se eu sou o líder da minha equipe e assumo a responsabilidade, naturalmente a equipe começa a ter essa reverberação. Então é fundamental saber estimular em si para poder estimular nos outros o protagonismo. O terceiro ponto é desenvolver um pensamento estratégico. Ou seja, esse pensamento estratégico é a capacidade de analisar o seguinte: bom, nós estamos aqui para resolver que tipo de problema? Quais são os recursos que nós temos? Qual é a nossa capacidade produtiva? Então, dado a leitura de contextos e assumir a responsabilidade, vamos otimizar os recursos aqui para fazer o melhor possível. Então, como conjugar? Quais são os projetos essenciais? Qual é a direção que devemos seguir? Ou seja, o pensamento estratégico nada mais é do que pensar de uma forma que nos leve à prosperidade, né? E compor, então, conjugar essas informações de uma forma bastante inteligente. Estratégia é inteligência em ação. Então, pensamento estratégico é um pensamento que coloca a inteligência em ação o tempo inteiro. O quarto ponto é a gente trabalhar com o time na criação de sinergia, sabe? Saber estimular a sinergia entre as áreas da empresa, porque às vezes cada área está trabalhando com um projeto diferente, nem sempre esse negócio conversa. Então, saber estimular a conexão, colaboração entre as pessoas, entre as áreas. A gente precisa conversar. Como que a gente faz isso, Gilberto? Conversando, não tem outra forma. A gente tem que reunir as pessoas, conversar, falar sobre as prioridades, à luz do propósito, da razão pela qual nós existimos, à luz do que está acontecendo no nosso mercado, à luz do que está acontecendo na nossa organização. Juntos, quais são os projetos, quais são as ações que a gente deveria atuar de forma sincrônica, para criar sinergia, para otimizar o máximo possível todas as áreas, departamentos, a tecnologia que nós temos, os recursos que nós temos. Então isso é por meio de conversas colaborativas. E para isso o líder precisa saber interagir de uma forma colaborativa com as outras pessoas. O quinto ponto é estimular continuamente que as pessoas otimizem ao máximo o uso do tempo, otimizem a execução. Ou seja, como que nós podemos utilizar o nosso tempo da forma mais inteligente possível? Como é que a gente combina para que a gente coloque a nossa atenção, o nosso tempo, a nossa energia naquilo que é prioridade?
E saber o que é prioridade é fundamental. Por vezes, eu chego em algumas empresas e escuto, Gilberto, aqui tudo é prioridade. Eu pergunto, quais são as prioridades? Tudo. Então, se tudo é prioridade, não existe prioridade, porque prioridade é o que vem primeiro. Só existe uma prioridade. Então, eu preciso saber o que é prioridade agora. Resolvi isso, qual é a próxima? Resolvi a próxima, qual é a próxima? Então, o papel do líder é estimular isso, para a equipe saber sempre qual é a prioridade do momento. Cada pessoa da equipe tem que ter clareza do que é prioridade, onde deve colocar sua atenção. E isso é uma coisa que o líder precisa saber fazer. O sexto ponto é saber estimular melhorias, porque tudo pode ser melhorado. Então, o tempo inteiro, o líder está convidando as pessoas a pensarem como eu posso fazer mais rápido, como eu posso fazer melhor, como eu posso fazer com um custo menor. O maior desperdício das organizações acontece em uma área, sabe qual é a área? Entre as duas orelhas das pessoas. Porque muitas vezes as pessoas estão só no automático, repetindo todo dia as suas atividades e os processos e as que elas são responsáveis. E elas não estão pensando como que poderia fazer isso de uma forma mais otimizada. Então, estimular a melhoria é fundamental. O sétimo ponto é exatamente estimular o desenvolvimento das pessoas. Ajudar as pessoas continuamente a crescerem, a aprenderem coisas novas, quer seja nas questões técnicas, quer seja nas questões comportamentais. Por isso é tão importante que os líderes conheçam ferramentas de coaching, ferramentas de mentoring, para saber ter conversas que estimulem na equipe o crescimento de novas capacidades, de novas competências. E isso é uma coisa que vai acontecer sempre. Então, são conversas contínuas, estimulando as pessoas a se desenvolverem ad infinitum dentro da organização. O oitavo ponto é saber estruturar as equipes, ou seja, eu estou com as pessoas certas no lugar certo. Quando eu trago alguém para a equipe, eu trago a pessoa certa, alinhada, ajustada para a nossa organização, para a nossa equipe, para a missão que temos que realizar aqui como uma equipe. Ou seja, saber trazer as pessoas certas e colocá-las no lugar certo e saber se cada pessoa do teu time está ali. O que é a pessoa certa no lugar certo, Gilberto? É a pessoa que, primeiro, ela gosta de fazer o que está fazendo, ela quer muito dar uma contribuição por meio daquilo que ela faz. Ela tem as competências necessárias para fazer isso. E os valores pessoais dela convergem com os valores da organização. E o propósito da organização faz sentido para ela. Ou seja, quando você tem esses ingredientes, você tem a pessoa certa no lugar certo. E o nono e último ponto é saber implementar as mudanças. Primeiro, é preciso saber os tipos de mudanças. Que tipo de mudança nós estamos fazendo aqui? Em que fase, em que estágio da mudança nós estamos aqui? E a partir daí, o líder saber conduzir as mudanças. Quais são as pessoas mais adequadas para essa mudança que nós vamos fazer? Qual é o melhor time? Quais são os recursos que serão utilizados? Então, implementar as mudanças gerando o menor ruído, o menor desperdício, o menor desgaste possível. Mas, Gilberto, saber tudo isso é muita coisa, é verdade. O contexto contemporâneo tem mais complexidade do que o contexto de décadas ou séculos atrás. Então, liderar uma organização no contexto atual requer um nível de preparo maior. Mas todas essas competências que eu citei aqui são possíveis de serem desenvolvidas. Por exemplo, a Nortus desenvolveu uma formação em gestão contemporânea, que é exatamente como a gente desenvolve cada uma dessas competências, dessas habilidades que eu falei aqui. São uma jornada de 9 meses e que depois a pessoa continua trabalhando e aprimorando continuamente, infinitamente essas capacidades, essas competências. É possível, né? Toda capacidade, se a gente enxerga a importância dela e dedica atenção e energia, é possível que a gente a desenvolva. Quarta-feira que vem eu te espero aqui com uma nova reflexão, um novo conteúdo. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.